Já se eu quiser um passo diferente de um, se eu não quiser contar de um em um, eu quiser, por exemplo, contar de 2 em 2, ou de 3 em 3, ou de 4 em 4, eu posso incluir esse terceiro argumento aqui. Ele vai me dizer qual é o passo, qual é o salto que eu vou dar entre cada elemento que eu estou contando. Então, nesse caso, o meu i ele vai assumir o valor de 0, o 10, que é o final, lembra que ele não entra, então ele vai de 0 até 9, e aí eu vou com o passo 3. Nesse caso, eu vou imprimir os múltiplos de 3 entre 0 e 9. Vamos agora ver um exemplo. Escreva um programa que leia um número de início e uma quantidade. Mostre a quantidade de números pares maiores que o número de início. Por exemplo, se você tem um número de início 15 e a quantidade 5, quer dizer que você vai imprimir 5 números pares maiores que 15. Então, o teu programa deve mostrar 16, 18, 20, 22 e 24. 5 números pares maiores que 15. Já se o teu início for 28 e a quantidade for 7, teu programa vai mostrar esses números aqui, 7 números pares maiores que o número 28. Uma solução desse problema pode ser essa aqui. Aqui na minha função main eu faço a leitura dos dados, eu leio o número de início e a quantidade. Eu mostro uma mensagem para o usuário informando a quantidade de pares após esse número de início vai ser, e aqui eu chamo a minha função números pares, passando como parâmetro o número de início e a quantidade que eu quero. Aqui na minha função números pares, eu chamo a minha função auxiliar é par, que ela vai me retornar verdadeiro se um número que receber por parâmetro for par. Então, se esse número de início ele for par, o próximo número de início, onde vai ser o meu primeiro número par que eu quero, vai ser o início mais 2. Se não, se ele for um número ímpar, então o próximo vai ser o número de início mais 1. Como a gente ainda não viu nenhuma estrutura mais elaborada, para armazenar vários valores, eu vou armazenar esses valores que nós vamos gerar, os números pares, a sequência de números pares, em uma string. Então eu crio essa variável auxiliar, que eu chamo ela de números pares, como string. E aí eu começo a minha repetição. Eu até destaquei aqui a minha repetição. Para o meu número n, que vai estar no intervalo de 0 até a quantidade que eu quero, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar a minha variável números pares e vou adicionar a ela como string o próximo número e vou dar um espaço no final, tá? Feito isso, eu calculo qual vai ser o meu próximo número par, que o próximo par vai ser o que eu tenho agora mais 2. Então, na minha próxima interação, na próxima vez que eu for repetir, quando eu incrementar esse n de 1, eu vou fazer novamente números pares, recebe o próprio número par, que já tem número par, mais a string do próximo. Então, eu adicionei agora meu segundo número par. E também coloco um espaço em branco no final. E calculo o próximo, e eu faço isso até chegar na minha quantidade. Quando eu chegar na minha quantidade, a minha string número pares terá o conjunto de números pares, mas vocês percebem que vai ficar um espaço em branco aqui no final, porque eu utilizo esse espaço em branco para separar os números. Então, o que eu faço aqui? Eu utilizo a minha função, na verdade, o meu método .strip em números pares, que é uma string, para remover esse espaço em branco e retorno a minha string de números pares para a chamada da minha função. E aí aqui eu vou imprimir, essa função já retorna um string e eu mando imprimir essa string na tela, que são os meus números pares. Eu recomendo fortemente que vocês reescrevam esse código e testem, tá? Aqui nós temos uma outra forma de você resolver o mesmo exercício. Nesse caso, eu não vou calcular o próximo. O meu range ele já vai me dizer exatamente qual é o número que eu quero imprimir. Então eu só vejo qual vai ser o início. Eu tenho aqui, eu recebo a minha variável início. Então, se o meu início for um número par, o meu início da impressão será esse número mais 2. Senão ele vai ser o número mais 1.
E aí eu faço o meu range a partir da posição do início, a quantidade de números que eu quero, tá? Com o passo 2. Então, quando eu faço isso aqui, eu já sei aonde é que eu vou começar, eu sei quantos números eu vou querer através desse cálculozinho aqui, e eu vou dar sempre passo 2. Então, os meus números gerados, o meu n sempre vai ser um número par. Então, eu adiciono a minha string, números pares, esse meu n separado por espaço. E aí eu faço a mesma coisa que a questão anterior. Nesse segundo exemplo, nós vamos escrever um programa que lê o nome e a nota de 10 alunos e mostre o nome e a nota do melhor aluno da sala. Então, eu vou ler 10 notas com os nomes do aluno e vou mostrar apenas o nome e a nota do melhor aluno da sala, aquele que tirou a nota mais alta. Nessa solução, nós estamos criando uma função chamada melhor_d, e essa função vai receber aqui um n, que é a quantidade. Embora o enunciado da minha questão tenha dito já que são melhor de 10, que é o melhor de 10, eu posso criar essa única função e depois, se eu quiser fazer melhor de 20, melhor de 30 ou melhor de 5, tanto faz. Eu simplesmente digo aqui na chamada da minha função qual é a quantidade que eu quero. E essa mesma função vai funcionar para qualquer quantidade. Aqui eu estou fazendo uma inicialização de variáveis. É muito comum quando você trabalha com repetição você fazer essa inicialização de variáveis auxiliares. Então eu vou querer saber a nota do melhor aluno. Então eu considero inicialmente que a nota do melhor aluno é 0. Eu simplesmente estou criando aqui uma variável para guardar essa nota. Depois eu vou ver o que eu faço com ela. E também eu estou criando aqui uma variável auxiliar para guardar o nome do melhor aluno. Tá? Aí aqui nós vamos entrar na nossa repetição propriamente. Eu estou criando aqui uma variável k, que vai ser o meu contador, e esse k vai estar dentro do range, dentro do intervalo, dentro do conjunto, de 0 até n, que é a minha quantidade. É claro que a gente já sabe que esse n é menos 1. Então, se eu estou passando aqui um n10, ele vai de 0 até 9. Mas não tem problema porque são 10 valores diferentes. O k vai assumir de 0 até 9, 10 valores. E 10 é a quantidade que eu quero. Não importa para mim o valor do n em si. Nesse caso, o que está importando é a quantidade. Então, aqui, dentro do for, eu vou ler o nome do aluno e vou ler a nota do aluno. Aí eu faço aqui um teste. Se essa nota que eu acabei de ler, ela for maior do que a nota do melhor, que foi a que eu criei aqui em cima, inicialmente eu defini que ela era 0, então se essa condição for verdadeira, o nome do melhor vai ser esse nome e a nota do melhor vai ser essa nota. Então, eu fiz isso agora para um aluno, eu vou fazer para todos os outros, voltando aqui para o meu for, eu vou incrementar o k, agora vai receber o próximo valor, e eu vou fazer isso para o segundo aluno. Novamente, se a nota for maior do que a nota do melhor que eu tenho guardado, eu vou substituir. O nome do melhor vai ser o nome que eu acabei de ler e a nota do melhor vai ser a nota que eu acabei de ler. E eu vou fazendo isso para todos os alunos. Se uma nota que eu ler não for melhor, se essa condição não for satisfeita, simplesmente eu ignoro e continuo fazendo os demais. No final, a minha variável nota do melhor vai ter a nota que o melhor aluno tirou e o nome do melhor vai ter o nome do melhor aluno e eu retorno esses dois valores. Eu retorno o nome e a nota. Então, aqui na minha chamada da função, no meu bloco main, eu guardo o nome do melhor e a nota do melhor, chamando melhor de 10, porque no caso a função pede com 10. Se eu quisesse com 20, eu passava 20. Se eu quisesse 30, eu passava 30. Tá? Eu chamo a minha função, ela vai me retornar e eu guardo esses valores na minha variável nome e nota aqui do bloco main. E aí mando imprimir esses valores na tela.